Convidamos você para nos acompanhar em mais uma reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Vamos reproduzir na sequência o programa espírita Estudo Aprofundado do livro Memórias de Suicida, obra de Ivone do Amaral Pereira, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, com Helena de Fátima e equipe Colônia Maria de Nazaré, na web rádio Estação da Luz de Natal. Um trabalho simplesmente imperdível. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito bom dia, amados irmãos. Aqui estamos nós, dando continuidade ao estudo das quartas-feiras na Web Estação da Luz, desta obra magnífica, Memórias de um Suicida. Então, como vocês sabem, a gente faz um estudo sequencial, um estudo que vamos trazendo novos, ampliando as ideias, contextualizando, então, todo um trabalho preparado para nós podermos entender bem o trabalho que Dona Ivone fez, Leon Denis com essa obra. Mas, como sempre, nós iniciamos os nossos trabalhos com a leitura do Evangelho, e fazemos a prece, esse preparo inicial necessário para o nosso equilíbrio de trabalhador. Então, vamos no capítulo 10, bem-aventurado os que são misericordiosos, reconciliar-se com seus adversários. No item 5, diz assim para a gente, numa passagem anotada por São Mateus, uma passagem de Jesus: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. E vem um comentário do nosso querido Kardec, ajudando-nos na compreensão dessa passagem evangélica. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente naqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível
os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavença, todas as causas de animalidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, vamos agora ouvir a nossa prece com a nossa Rosângela. Bom dia a todos. Vamos iniciando então a nossa prece, como sempre, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Senhor, mais uma vez estamos aqui debruçados sobre esse livro que nos fala da vida, Jesus. Ajuda-nos a perceber aquilo que os seus autores, através do trabalho mediúnico de Dona Ivone, nos trouxeram para que nós pudéssemos compreender melhor sobre a dinâmica que envolve o suicídio e sobre a vida. Que Leon Denis, que Camilo Castelo Branco, esses irmãos que tanto nos ajudam por essa obra, possam nos inspirar, possam nos ajudar a compreender e, mais que tudo, possam nos estimular para que possamos colocar em nossas vidas tudo aquilo que aqui estamos aprendendo. Com muita gratidão por essa oportunidade que estamos tendo em nossa encarnação, com muita gratidão a Deus, a Jesus por esse Consolador prometido, pedimos permissão então para de nossa parte, contando também com o auxílio de nossos benfeitores individuais, aqueles que nos ajudam de perto, que estão conosco, contando também com o auxílio deles, com certeza, que possamos iniciar então, Senhor, em teu nome, em nome de Deus e de todos os espíritos amigos que nos acompanham, nos auxiliam nesse trabalho, possamos iniciar o nosso estudo da manhã de hoje, na certeza de que tu és o nosso pastor, mestre, e nada nos faltará. Que Deus então nos ampare, que tenhamos um estudo de muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigos, após a nossa prece, nós estamos aqui, eu, o Rô e a Rita, para desenvolvermos esse estudo, por as nossas companheiras, que hoje não estão presentes, né, tiveram um compromisso de viagem, e nós estamos aqui para trabalharmos juntos, continuarmos, que o trabalho de Jesus não pode parar, né? Não pode parar. Todos temos direito de ter os nossos compromissos pessoais, mas por isso que a gente se organiza de ter alguém sempre substituindo no trabalho, dando continuidade, porque Jesus não para, a doença não para, a dor não para. Né? Então, e os espíritos também não param, né? Eles querem trabalhar e precisam. Não param, é atividade constante, nem os bons, nem os maus, não param. Então, como vocês sabem, né, todos que nos acompanham, que nos ouvem, eu sei, nós já sabemos que esse programa é muito querido para muita gente, né? Muita gente gosta de estar conosco, estudando, refletindo, né? Aí, ó, os nossos companheiros se apresentando, né? Então, é importantíssimo nós vermos isso. Como é bom, porque nós estamos trabalhando, meus irmãos, todos nós, desse grupo todo, para Jesus, para a transformação da humanidade, né?
no esclarecimento, tudo que a gente traz. E Então, você falou uma retomando coisa aqui, importante, né, Amália? Todos nós estamos trabalhando, inclusive os que todos nos nós estamos acompanham estão trabalhando. trabalhando também, né? Cada mente que está, né, sendo esclarecida, se fortalecendo, para irradiar, ó, a gente vai até estudar isso aí, para irradiar boas ideias, bons pensamentos, bons sentimentos, já está trabalhando para a transformação fluídica, magnética, vibracional do nosso planeta, que é o trabalho de Jesus. Então, vocês sabem que a gente estuda esta obra, Memórias de um Suicida, dessa forma tão gostosa, né, que eu acho, contextualizada, aonde a gente vai pegando trechos e encaixando outras orientações, para a gente ver quanto que é ampla, né, a nossa, os ensinamentos da doutrina espírita. E também para tirar, para modificar essa visão fantasmagórica, posso dizer assim, que as pessoas desenvolveram com relação ao livro Memórias de um Suicida. Um dia essa obra vai ser altamente reconhecida na humanidade, né? Porque ela é uma tábua de salvação para a humanidade. Então, por isso, essa forma de estudarmos o Memórias do Suicida, que a gente vai passo a passo, vendo as ideias que estão entre linhas, o que os espíritos estão realmente fazendo, a gente tirar aquela ideia primeira, como eu falei, fantasmagórica, ai, que horror, só fala de dor, só fala disso. Não, ué, a dor tem suas causas, a dor tem o seu tratamento, tem seus porquês, né? É só o efeito, né, Amália? A dor é só o efeito, né? As consequências, né? E também todo o amparo do Cristo, através com a sua equipe espiritual, né, em cada passo desse. Então, como nós sempre fazemos, né, no comando da nossa Helena, a gente lê, primeiramente vamos ler o texto, por quê? Para a gente ter ideia do que a gente está tratando. Depois a gente vai dar continuidade lá onde parou o assunto da semana passada, né? É esse mesmo, é esse trabalho de estudo que a gente realiza, como nas escolas, né? A gente vai dando continuidade ao assunto. Então, vamos pedir a Rita para ler para nós o texto, todo o texto, né, que está foi trazido aqui para a gente dar continuidade ao livro. Estamos no capítulo 7, não, no capítulo 6, aqui é o capítulo 6, né, do Memórias, tá? A comunhão com o alto. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Então, vamos ao nosso texto da manhã de hoje, como solicitou a nossa Amália. E ele nos fala: a cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que para os métodos hindus usados eu me perdi aqui. Para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Postavam-se, além deste, seu diretor espiritual e mais o chefe da sua expedição, isto é, Ramiro de Guzmão. Ao passo que mais acima, Romeu e Alzetes, os instrutores diretores de atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar se, através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa, a um e outro, cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os
até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, conto com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital chefiados por Teócrio. E aí ele continua, né? Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médios, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além e unicamente sob a angústia, inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores e serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham em verdade. Tem um som a mais aqui. Dispunham em verdade. Perdi aqui. Dispunham em verdade não nas lanças que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de inulidíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados, abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador no posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Gusmão levá-la a efeito como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos compares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente, isso é muito grave, né? Nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. Nem todos se encontravam fielmente, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feito acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Iniciaram-se... Quer trocar, ô Rita? Não, posso terminar, já está terminando. Tá bom. Iniciaram-se inicialmente os trabalhos sob o nome Sacrossanto do Altíssimo, proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré, visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes. O presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e o fervoroso recolhimento. À proporção que oravam, porém, com maior vigor, iniciavam sobre a mesa os arrebóis nível azulados, emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes
a graça que nos conferiram por instantes o poder da visão, a distância que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azuleio que encalou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec. A ver esse conseguiremos descobrir a sua origem. Eis o que fomos satisfeitos em nossas pretensões sob a condição de conduzir o leitor no giro de empreendermos através das desejadas investigações, uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que sob as fulgurações puríssimas que visitam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulgras daquelas doçurosas cintilações a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão, como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvimente a mesa da comunhão com o mais alto. E aí ele continua aqui. Deixa eu trocar aqui, porque está muito... Terminou. Aí terminou. Olha, tem mais um. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzir-nos... Esse você já leu, amigo. Já? Já leu. Já. Então, vamos lá. Então, terminou. Então, aí a gente entra nas palavras-chave, né, para a gente ir desenvolvendo aí o estudo. Então, a gente já viu essa parte, né, que é o quê? A comunhão com o alto. São os trabalhadores da colônia Maria de Nazaré, tratando desses espíritos que estavam em situações muito difíceis, do despertar da espiritualidade deles, pelo processo do suicídio, e que eles precisavam de um tratamento, né, um tanto mais concreto, assim, no sentido do concreto para o abstrato, né? Que eles não alcançavam, como foi colocado no texto, eles não alcançavam a ouvir os benfeitores como deveriam, né, para entender, né, o que eles ensinavam. Era preciso uma voz mais materializada para eles poderem ouvir. Então, todo esse processo já foi colocado, né, toda a organização. Vocês veem que lá no final do texto, eles disseram que nesse grupo, né, nessa organização, tinham todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, inclusive os diretores maiores, os responsáveis maiores, também estavam ali presentes. Não é assim, mandou fazer o trabalho e fica olhando de longe, não. Eles estavam ali também acompanhando, né, todo aquele processo. Então, tinha espíritos ali de vários níveis. Por isso que é interessante, né, a gente estudar pela doutrina espírita, ou com a doutrina espírita, todo o mecanismo de um trabalho. Né? Um trabalho não é só aquilo que a gente está vendo externamente, né? Ele traz na sua intimidade particularidades, né, que a gente chama de mecanismo, o que movimenta, quais são os instrumentos que se usa, né,
E além do instrumento humano, tem os instrumentos, né, materiais. Né? Você vê que a equipe de trabalhos exteriores é que preparou todo esse processo, buscando a casa espírita na Terra, de espíritos encarnados, para, através da mediunidade do encarnado, esses espíritos poderem ser tratados. É disso que a gente está tratando nesse capítulo. Todo o processo de como tratar esses espíritos. Então, né, Rô, a gente já viu aí, nós já passamos por vários momentos aonde foi colocado como que esse trabalhador, né, a gente viu lá no texto também que o diretor, presidente, né, diretor encarnado e diretor desencarnado, né? Então, inclusive da colônia, né? Inclusive os dirigentes da colônia, era uma cascata de trabalhadores, né? É uma cascata de trabalhadores. Por isso que é a comunhão com o alto. Isso é a comunhão com o alto, a ligação. Aí o valor da casa espírita, que a gente está aprendendo. Por que existe a casa espírita na Terra e existe todo esse trabalho com a mediunidade? Exatamente para essa comunhão, para essa parceria de trabalho com espíritos desencarnados e encarnados, desde o nível mais elevado dos diretores espirituais, como do mais inferior, que são os tratados, os doentes, os enfermos, né? E também, ainda aí a nível menos elevado, tem os trabalhadores, que, como nós somos imperfeitos, mas a gente também, né, Rô? A gente trabalha. Então, aí, na verdade, para a gente não tomar muito tempo e poder alcançar, né, dar continuidade mesmo, nós vamos pegar agora a parte aonde está se processando propriamente o trabalho. Né, Rô? Então, sim, vamos lá, Rô, pegar aí. Sim. Como que se processa. Fala aí um pouco, Rô. Como que se processa esse trabalho, só relembrando. Ele vem mostrando também a importância do médium, porque o que vai ocorrer é uma reunião de tratamento, de atendimento espiritual, como a gente chama, muitas vezes carinhosamente, de obsessão. É isso que vai acontecer para esses espíritos, não aqueles que estavam assistindo, que estão relatando, mas aqueles que estavam sendo atendidos. Então, tem todo um processo, a gente vai para a reunião muitas vezes achando que é só ir, mas a gente está aprendendo com o estudo que não é só ir, que a nossa participação é muito importante. Durante a leitura, a Rita até fez uma observação quando ela passou pela falta de 3 médicos. Ela falou, isso é muito sério, porque isso é muito sério mesmo. É todo um processo, e quando alguém não vai sem uma razão justa e sem explicar, avisar que não pode ir, para que a própria direção do trabalho humana consiga reorganizar para todos serem beneficiados, os que serão trazidos, a gente entende que é um conjunto, é um grupo realmente, como está aí, que vai como se fosse uma reação em cadeia. Um precisa do outro para ir chegando àqueles espíritos que precisavam de um fluido igual ao nosso, um fluido grosseiro, um fluido humano. Por isso eles estavam aí. Então a gente viu já semana passada a questão da importância do médium, do seu pensamento, e agora a gente está chegando para falar um pouco sobre o poder fluídico da prece, a importância, né? A gente foi vendo aí as posições que ela colocou agora, que a Rita colocou, que a gente estudou semana passada, e agora a gente vai entrar no poder fluídico da prece. Como é importante, a gente sabe que o nosso pensamento, ele conduz o fluido, e é o fluido, nosso fluido magnético, o fluido dos espíritos, o nosso fluido humanizado. O nosso pensamento é fundamental. Então, tem uma anotação de Mesmer, que é considerado meio que o pai do magnetismo, né? Uma importante anotação que diz que a vontade, nossa vontade, muitas vezes foi mal compreendida. Os médios curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que por si mesmo nada podem. Mesmer, que trabalhou, que estudou, que trouxe para nós os conceitos básicos do magnetismo, e a Rita está estudou isso por enquanto, sabe bem disso, né, Rita?
quanto é importante a ação da vontade na condução desse fluido. Por isso a gente vai ver o poder fluídico mesmo da prece. Então, a gente já aprendeu, né? Ó, você vê, como que eles prepararam o ambiente? Aquela que chegou, sumiu as paredes da casa material do centro. Por quê? Isso para eles enxergarem, né? Da onde estava vindo aquela chuva azulada. E engraçado, né, Amália, ele colocar só para botar, achei interessante sua colocação, porque ele diz que eles iam poder ver desde que eles trouxessem para a gente, para o leitor. Desde que eles trouxessem para nós o que eles estavam vendo, o que era aquela chuva de vibração azulada. Que era exatamente os elevados lá, os dirigentes da colônia, vibrando pelo grupo, né? E é o preparo que a gente tem que aprender, né? A gente aprende na casa espírita que um trabalho mediúnico, principalmente nesse nível, né? Qualquer trabalho mediúnico, por exemplo, passe no salão. O passe no salão não é feito lá fora, nem ali no corredor, de qualquer maneira. Às vezes a gente usa o corredor por causa que o salão já está muito cheio, então, mas o corredor foi preparado ali na nossa casa, o caso da nossa casa, né? Mas não é feito em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, a pessoa não pode chegar lá no centro, de repente você senta lá aqui e vou te dar um passe. Não é assim. Então, existe todo um preparo para essa comunhão com o alto. É preciso que o ambiente do encarnado, né, se prepare para essa comunhão. Por isso que, quando a gente adentra a casa espírita, a gente tem que colocar a nossa mente, nosso pensamento, né, na busca de, pelo menos, lembrar que ali tem um ambiente espiritual preparado, né? E esse ambiente espiritual é matéria, é fluido é matéria, como foi colocado aí. Então, aquele ambiente, então, para o tratamento daqueles espíritos, não seria em qualquer lugar, era preciso, né? E outra coisa, assim, na nossa imperfeição, nós precisamos, né, nos preparar para elevar o nosso padrão vibratório, mental, espiritual, para sintonizar com o padrão desses benfeitores. Senão a gente vai ficar numa relação só com o espírito inferior, com o espírito sofredor, inferior, perturbador, né? E sem condições. Eu gosto de comparar muito quando você vai num hospital. Por que você tem que procurar um hospital para fazer tratamento, principalmente para fazer cirurgia? Porque não é em qualquer lugar que você faz, né? Então, aqui a gente está vendo isso. E outra coisa, como a gente aprendeu, o papel do doutrinador, aquele que vai ser o canal aonde o espírito Alceste, como é que é? Romeu e Alceste são os dois espíritos elevados, superiores, encarregados, porque eles são os instrutores espirituais. Eles são encarregados de conduzir a mente do doutrinador, daquele que vai ser o doutrinador. Veja bem, cada particularidade, cada detalhe preparado para que atue no encarnado. Por isso que o encarnado tem que ter a disciplina do preparo, do conhecimento, do estudo, né? Vai para isso, vai usar aí o fluido, a força do fluido. Mas não basta o fluido, tem que ter a vontade. Não basta a vontade, tem que ter o conhecimento. Gente, não é qualquer coisa. É uma organização muito grande. Não é, Rita? Como que a gente precisa entender desse processo. Não é nada largado na nossa mão. Por isso, Amália, Amália, interessante essa tua fala, que isso, na realidade, é a qualificação do nosso fluido. A gente vai qualificar esse fluido como? Com toda essa organização que a casa prepara através dos espíritos. E qual é a nossa parte? Estudarmos para cumprirmos exatamente a organização do plano espiritual.
como você bem lembrou, da passe no corredor, na nossa casa muitas reuniões acontecem. Por quê? Porque todas as salas estão ocupadas, os 2 salões grandes estão ocupados, e aí as pessoas sentam no corredor, às vezes tem gente na cantina, tem gente no... Está todas as televisões ligadas, até na livraria. Quantas vezes eu fui dar passe lá na livraria? A casa toda é preparada, né, para isso. A casa toda foi preparada, foi organizada para isso, né? A gente chegar e fazer do nosso jeito. Né? Tem toda uma organização. Isso é o quê? É qualificarmos também o nosso fluido e respeitar a organização espiritual e carnal da casa, que também é importante, que ele chama a nossa atenção aí durante a leitura com relação a toda essa organização. Né? E a qualificação do fluido ela se dá exatamente pela nossa adesão a todo esse processo, e aí a gente cria a sintonia, que é fundamental. Senão eu estou lá dando passo. Porque geralmente o encarnado só reclama que tem que estudar, só reclama. De novo, estudar é muita disciplina. Gente, quando a gente fala isso, a gente está totalmente fora da realidade. A gente não tem ideia, não entendeu nada ainda. O trabalhador da casa espírita que reclama quando é convidado a estudar, a fazer os cursos, ele não entendeu que ele não é um poderoso, ele não é um santo, ele não é aquela criatura que, com muita facilidade, a espiritualidade superior vai envolver ele, não é? Então, é preciso esse preparo. E, para isso, né, como a gente, até a Rô começou aí trazendo para nós a ideia da ação fluídica da prece, você vê que no texto anterior, logo acima, né, ele lembra, lá no finalzinho, num dos trechos, né, do que foi lido pela Rita, quando ele diz assim, ó, na execução da tarefa, bem de fazer a conexão com o texto do Memórias, né? Na execução da tarefa, que lá em cima ele já falou, né? O critério e responsabilidade dos trabalhadores. Então, ele diz assim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. É o que a gente está falando aqui. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Ele vai precisar usar o fluido do encarnado. Mas é preciso que o encarnado se coloque, que o encarnado se prepare, esteja em condições, né? Porque eles vieram trabalhar, eles trouxeram esse grupo de espíritos no ambiente terreno de trabalhos espirituais, por conta da necessidade de usar essa qualidade de fluido ainda materializado, né? O fluido magnético animal do médium. Por isso que, sem esse fluido, não há como ter manifestação espiritual no mundo terreno, mesmo que seja a nível inferior. Né? O que usa o espírito inferior para incorporar no médio, derrubar o médio, fazer o médio sentir um monte de coisa? Fluido magnético animal, né? Que é o fluido dos espíritos misturado ao fluido materializado do médium. Né? Então, é esse fluido que esses espíritos precisam para poderem ajudar aquelas mentes que ainda também estão prisioneiras da mentalidade que eles desenvolveram quando se suicidaram. Então, eles não conseguiam sair daquilo ali. Eles não conseguiam se ver como espírito, por exemplo. Ele falava isso, via que era diferente, mas eles, dentro deles, ainda não se sentiam. Por isso, eles ainda não tinham, sabe o quê? Eles não tinham ainda a noção da gravidade do que fizeram. Por isso, a gente já viu lá atrás, no capítulo anterior, no capítulo 6, como ficou aquele espírito que se suicidou nas rodas de um trem. Né? Como ele ficou quando ele verdadeiramente percebeu
a nível materializado ali a situação do seu corpo, foi quando ele percebeu a gravidade do que fez. Então, assim como ele, tem os outros, cada um na sua particularidade, como vai ser tratado, né? Então, é preciso que eles acordem para essa realidade. E somente com a ajuda, e aí entra, né, Rô? Com a ajuda desse poder fluídico materializado do médium, que vai ser utilizado através da fala do doutrinador, que está transmitindo a fala dos espíritos superiores de Alceste, né? Como é Romeu e Alceste. Romeu e Alceste. Então, é preciso isso. Agora, qual é o ensino doutrinário? É assim de qualquer maneira? Só você ouve falar de fluido já... Não, tem toda uma ação, né? Que aí foi trazido por Mesmer, que a nossa Rô já leu para a gente. Então, que a vontade muitas vezes foi mal compreendida. Os médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e reconhecer que por aí mesmo nada podem. Por ele mesmo, sozinho, nada pode. Eu queria só fazer uma colocação, Amália, em relação, por exemplo, eu estou toda estrambelhada, não estou nem aí, vou para o trabalho. Vou entrar, ninguém vai me impedir, porque ninguém nem sabe como eu estou. O que vai acontecer? Para não atrapalhar, os espíritos ainda têm o trabalho de me isolar. Isso acontece bastante, gente. Bastante. É uma trabalheira danada para os espíritos. Para que o trabalho não seja atrapalhado pela minha falta de preparo. Aí a gente tem que pensar. Por exemplo, vai dizer que você não tem vontade ali? Você tem a sua vontade. Tem vontade de estar ali, você está ali. Né? Você tem vontade, você tem a sua vontade de fazer como você acha que tem que fazer. Mas você está ali para fazer como você acha que tem que fazer, ou você tem que usar a sua vontade para fazer aquilo que a espiritualidade está esperando de você. Isso. Por isso que a educação mediúnica ela é fundamental, ela é trabalhosa, dá trabalho para a gente, porque a gente tem que também trabalhar a nossa reforma íntima para modificar, e como disse a Rita, qualificar o nosso fluido para o trabalho, mas o resultado é excelente para nós. Primeiro, na palavra de Mesmer, ele está muito claro ali, dizendo que muitas vezes a vontade foi mal interpretada. Ah, mas eu tenho vontade. Sim, mas não está no nível. Por isso que, por exemplo, a fé é a vontade de querer. Você tem que dar um sentido a essa vontade, um direcionamento, porque ela é que vai conduzir o seu pensamento, ela vai conduzir o fluido que o seu pensamento está transmitindo ali, está desenvolvendo ali, está captando ali, para chegar no seu objetivo, né? Amália, a gente está com bastante pergunta ali, a gente vai respondendo? Tá, vamos responder. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que eu trouxe com relação a essa... Só fechando mais um pouco essa questão da vontade. Está no livro do Palhano Júnior, né? Que eu até abri assim, quando eu abri o livro, caiu exatamente no texto, né? Por acaso, né, Amália? Nosso guia está ajudando aqui, né? Então, atributos da prece, o capítulo. Então, diz assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Está no Evangelho. Sim. E aí, Palhano diz assim: é possível orar por si mesmo ou por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. A ação da prece se faz pela transmissão do pensamento. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento que recebe o impulso da vontade. É o que a gente está acabando de mostrar. Né? Quem tem que entender por que Mesmer está dizendo ali que a vontade, muitas vezes, foi mal interpretada, porque você não deu a ela o potencial necessário para atingir o objetivo. Você está ali usando a sua vontade para o seu objetivo, mas aquele trabalho ali não é o seu objetivo. Aquele trabalho ali é o objetivo dos espíritos superiores.
Então, você tem que fazer um trabalho de alcançar isso com a sua vontade, uma das maiores potências da alma. Por isso, ele fecha aqui, como afirmou Kardec, a energia da corrente mental formada pela prece está na razão direta do vigor do pensamento e da vontade. Então, para você direcionar, aí, para você entender o poder fluídico da prece. O seu pensamento em prece está movimentando uma quantidade de fluido, uma qualidade de fluido que você mesmo desconhece. Né? Por isso, a questão do estudo do mecanismo do trabalho, que é o que a gente está vendo acontecer aí. Né? Então, esse pessoal que nos acompanha nunca mais vai esquecer a palavra mecanismo, porque ela é importantíssima. A gente tem que saber o que está fazendo, o que está acontecendo. Se você não conhece o mecanismo, você não entende a situação. E a Zanola está dizendo aqui, ó. Mas e por que isso? Mas e por que daquilo? Né? E a Zanola está dizendo aí, graças a Deus temos essa proteção. Graças a Deus temos essa proteção. Quando a gente entende, né, isso tudo, a gente consegue perceber toda essa proteção, toda essa organização. Né? E aí, o que disse Teócrito lá no texto, para realizar esse trabalho? Né? Ele disse lá, para isso contamos com o apoio do pessoal especializado. Veja só, está lá no texto. Né? Pessoal especializado, fornecido pela vigilância, né? Aquele setor lá do Hospital de Maria de Nazaré, que preparou tudo, né? Isto é, pela seção de relações externas e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos. Então, ali, médicos, enfermeiros, lanceiros, olha, toda aquela equipe, né, Rô? Formada para a realização. Não é pouca coisa, gente. Cada um na sua especialidade, né? Cada um com o seu potencial, no seu estágio. Então, cada um útil, não pode tirar nenhuma peça. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se compromete, né? E a oportunidade de estudar está fortalecendo bastante esse entendimento em nós. Não é de qualquer jeito. A gente precisa se preparar. Rita? Em respeito, terminou, Rô? né? Sim. Então, Rita, lê aí para a gente. Não sei se você está com o texto aí. Aí está aqui. Habituados a tais vibrações. Tem esse texto aí no slide? Não, porque o que ela tinha me dado, o que ela me passou foi só para o resumo. Outro. Você tem aí, né, Rô? Habituar é 1.41. Isso. Lê aí para nós, Rô. É muito importante isso aí. Depois a gente vai entrar na resposta das perguntas. Habituados a tais vibrações mais grosseiras, mostravam-se eles inatingíveis aos processos mais sutis de que dispõem os técnicos do espaço. Nós estamos falando daqueles que causaram a necessidade de fazer essa participação com os encarnados. Para que fossem tocados na intimidade do ser, era preciso alcançá-los através da ação e da palavra humana. Então, precisava da ação e da palavra do homem. Como estavam, não entendiam a palavra dos mentores e nem mesmo os distinguiam visualmente. Por mais que esses se reduzissem, o seu teor vibratório num esforço considerável de automaterialização. É para esse trabalho que os mentores espirituais solicitam o concurso dos encarnados, que se torna, em muitos casos, insubstituível, como vimos. Os orientadores do grupo geralmente dirigem uma breve palavra de saudação no princípio da reunião e uma outra recomendação sumária. Fazem isso mais para marcar sua presença, como se desejassem simplesmente dizer. Então, olha só, estamos aqui, amigos, não temam. Que é o 1.4.2. Isso. Que aí começa propriamente o trabalho. Mas o que é importante a gente ver aí, né? Por que é necessário? Por que foi necessária essa comunhão com o alto, do centro espírita de encarnado com o desencarnado?
estão dentro de tudo aquilo que eu já coloquei para vocês, né? Dessa necessidade de alcançar aquelas mentes. Ele está muito claro mostrando aí, por mais que os benfeitores, os espíritos altamente elevados, né, se automaterializassem. O que é isso? É densificar. A gente já estudou aqui várias coisas sobre o perispírito, as qualidades do perispírito, as funcionalidades do perispírito, né? De maleabilidade, flexibilização. Então, tudo isso, expansividade, tudo isso se faz através do pensamento e da vontade do espírito. Então, aqui, os benfeitores espirituais, por mais que eles se automaterializassem, ou seja, densificassem o seu fluido perispiritual, assim mesmo aqueles espíritos não conseguiam alcançar, ouvi-los, entender o que eles falavam. Por isso, precisava do outro instrumento mais materializado, que é o médium, né? Encarnado, porque ele está, o médium encarnado, ele está mergulhado nesse fluido materializado, é o fluido magnético animal. Eu me lembrei aqui daquele, no livro Libertação, quando André Luiz, com Gúbio, vão na Cidade de Libertação. Lembra, Rô? Sim. Eles vão lá na Cidade de Libertação para... o trabalho deles era se aproximar do Gregório, né, que era o chefe ali daquela cidade trevosa. E eles se automaterializam, densificando o seu perispírito para poderem ser aceitos na cidade, para poderem entrar na cidade. E André Luiz fica admirado com aquilo. E ele, Gúbio, tem um momento que diz para ele assim: de jeito nenhum você deixe perceber a sua luz. Porque senão eles seriam perseguidos. Sim. Como trabalhadores do Cordeiro. Todo momento eles falam isso lá, os trevosos, né? Então, eles não podiam, para eles poderem realizar um trabalho de aproximação daqueles espíritos, para poderem alcançá-los, né? Olha que tudo desencarnado, hein? Serem minimamente aceitos ali para poder trabalhar, né? A automaterialização. Né? É muito interessante isso, porque é feito pelo próprio espírito. Né? Aí eu me lembrei também porque ele diz assim, o perispírito, ele tem toda essa 1000 possibilidades, mas toda a possibilidade que ele tem, quem comanda é o seu dono, que é o espírito mortal. É a mente do espírito que está revestido, né, desse perispírito. Então, para a automaterialização, basta ele querer. Olha a vontade. Ele querer. E Kardec, no livro dos médiuns, eu não me lembro agora qual é o capítulo, mas lá no início, quando ele está ensinando a ação dos espíritos sobre a matéria, ele fala o seguinte, que para você transformar na Terra, né, no mundo físico, para o processo da transformação, por exemplo, da água, de líquida para sólido, para vapor, é preciso a ação externa da temperatura, não é isso? Toda essa transformação. Mesmo, por exemplo, você deixa lá a água, o H2O, se colocar um outro elemento, já se torna ferrugem. Tá? Todo esse processo acontece de forma da ação externa, né, da temperatura, do meio ambiente, como está. Mas no perispírito é de dentro para fora. É o espírito que faz nessa automaterialização. Ele deseja, porque ali ele precisa e faz. Até o espírito inferior, tá? É partir do espírito para produzir essa transformação no perispírito, tá? Então, ali, a gente está vendo, por mais que os espíritos superiores se materializassem, entre aspas, para poder se aproximar e alcançar o ouvido
era preciso eles ouvirem a voz humana para eles entenderem, para eles raciocinarem. Sim. Eles não conseguiam ouvir a voz dos espíritos superiores. Por isso foram trazidos à Terra. Então, vamos lá. Aí entra o processo, que a Rô começou a ler aí, né, Rô? Como é que eles fazem? Acolhendo. Né, Rô? Vê aí. Nós estamos aqui, amigo, não tema. Fala um pouquinho sobre isso aí, Rô, que é muito importante, eu acho. Verdade. Durante o desenrolar dos trabalhos, portam-se com discrição os elevados, né, e serenidade, interferindo o mínimo possível, sem, no entanto, deixarem de nos proporcionar toda a assistência que necessitamos. Isso é muito importante, cabe aqui a nossa confiança, né, pela seriedade do trabalho, da casa, que a Denise colocou ali, Denise Zanola, né? É muito bom a gente saber que tem essa proteção, porque a gente não teme. A gente está fazendo a nossa parte, não teme o trabalho. Em casos extremos, podem provocar a contenção do manifestante. Foi o que eu falei, inclusive, de isolar o médium que estiver atrapalhando ou o manifestante que estiver exagerando na sua colocação ali. Com seus recursos magnéticos, mais uma vez, ou incorporam-se para um diálogo mais direto com o espírito, mas isso não é comum. Ao final da sessão, cessado o trabalho, o atendimento aos sofredores, eles comparecem para uma palavra de estímulo e de consolo. Então, Rô, aí vamos pegar aí, Rô, que é muito importante isso, né? Quando eles são trazidos e se aproxima do médium, olha lá, mergulhou agora, tem o fluido deles que estão desencarnados. Mergulharam agora, de corpo e tudo, de roupa e tudo. Porque para eles ainda tem mergulharam no fluido do encarnado, no fluido magnético animal. E isso como um choque. É um choque. Então, eles acordam. Por isso que quando acordam e se veem, aí quando verdadeiramente eles vão se ver, aí entra naquele processo que a gente já sabe, como que é a manifestação de um espírito sofredor numa mesa mediúnica. Né? Aí aquilo que aconteceu lá com aquele espírito, lá atrás, no capítulo 6, que a gente estudou, aquele espírito que suicidou-se sob as linhas de um trem. Quando ele acorda, né? Então, comumente é isso que acontece. E ele entra em desespero. Por isso, quando o doutrinador diz ali, estamos aqui, amigo, não tema. Né? Como o doutor Ermo ensinou para a gente, não chame de obsessor. Eles já sabem o que são. Chame-os de amigos, de irmãos. Quanto isso é acalentador para esses espíritos. Essa semana mesmo o espírito disse, nunca ninguém me chamou de amigo. Então, você vê, naturalmente, que esse nunca que ele está falando é esse período que ele está lá, né, perdido, né, nesse ambiente espiritual, fluídico, que ele não entende, porque é um campo fluídico inferior ainda, difícil, né? E ele não encontrou ninguém que chegasse perto dele e dissesse, meu filho, por que você está assim? O que está acontecendo com você? Então, é isso que o doutrinador tem que fazer em primeira mão quando eles chegam, quando é, né, nesse primeiro momento. Não temas, filho, você está amparado, né? Você está aqui. Às vezes eles nem entendem esse amparo, né? Por que você está me falando isso? Né? Então, olha, gente, por isso que é um trabalho apaixonante, né? Muito bem dirigido, né? Apaixonante. Vamos tentar responder as perguntas, Amália, que acho que são 3 ou 4. Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui rapidinho no texto que a Rô leu. A importância quando ela começou falando do início de ouvir, né? Aquela fase inicial que é realizado durante esse trabalho na mesa mediúnica, né? Primeiro ouve-se o espírito, para depois começar a se conversar com o espírito e trazer para ele esse acolhimento para que ele se sinta acolhido, né?
e fique menos revoltado com toda a situação que ele já acordou ou está acordando de tudo isso, né? Nossa, Então, esse caminhar aí, esse passo a passo, que às vezes a gente acha assim, demora, é muito lento, né? Mas é necessária essa lentidão toda, até para que o médio de incorporação também possa estar organizando ali, percebendo os pensamentos do espírito e está também trazendo a fala do espírito com aquela ritidez, com a certeza do que o espírito está realmente querendo passar, né? Tem todo esse fluxo, todo esse filtro, né, que também é feito pelo médio da incorporação. Então, é muito importante esse trabalho, a gente prestar atenção da leitura que a Rosângela fez, do papel de cada um de nós nesse trabalho. Se você não escutar, Rita, se você não ouvir o espírito, não deixar ele falar, você vai falar para ele coisas que não interessam. É na fala dele que você vai descobrir o gatilho para sensibilizá-lo, para mostrar para ele nosso carinho, Jesus. Se você sair falando com ele sem nem saber o que ele vai ficar aí, tô nem aí. Mas quando você toca, caramba. E aí o fundamental é isso, né? Porque você ouve o espírito primeiro, aí você vai saber dar o toque necessário para que ele se sinta acolhido. O médium não é uma máquina. O médium não é uma máquina, um interruptor que liga e desliga. O médium é um parceiro de trabalho, é um parceiro. Por isso o médium tem que estudar, o médium tem que orar, o médium tem que confiar. A fé e o amor tem que estar também no coração do médium. Não é só do guia. O guia conta com você, para ele poder utilizar você de uma forma mais suave, mais direta. Porque lá no texto diz, né, o que estava acontecendo ali? A revivescência das vibrações animalizadas que eles conservavam por não entenderem ainda o que estava acontecendo com eles. Então, com o choque do fluido magnético animal do médium, é que acontece esse despertar. Então, vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Então, vamos lá. Nós temos 3 perguntas aqui que chegaram, são 4 perguntas que chegaram para a gente. Então, a primeira pergunta, ela vem de Abigail Moraes, que fala do Chapéu do Sol, São João da Barra, do Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte: as doenças de cunho mentais é indício seguro de ex-suicidas ali encarnados? Eu tenho... Tá quentinho na minha cabeça, fresquinho, que ontem não, segunda-feira, dei aula da Dona Ivone, lá do Recordações da Mediunidade. E veja só o que a Dona Ivone trouxe para a gente para responder. Eu fui correndo lá do livro, quando eu li essa questão aí, eu fui buscar o livro. Por quê? Tu deu aula 5 horas, Amália? Eu perdi, então, a tua aula, né? Veja bem. Eu estava no Invisível, eu estava no Devassando segunda-feira. Foi, então, Isso, exatamente essa pergunta. Olha, minha amiga, o meu amigo que faz a pergunta. Ela perguntando ao doutor Bezerra de Menezes. Ela perguntando, Dona Ivone, para trazer as instruções. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Não é o que o amigo quer saber? Então, a doença mental é sempre uma obsessão? É sempre fruto de uma obsessão? E doutor Bezerra de Menezes, ele começa respondendo assim: certamente, meus amigos, com algumas exceções, ou seja, nem todas. Tá? Nem todas. O caso que ainda é a maioria por conta das nossas perturbações. Nós atraímos obsessores com os nossos problemas, com as nossas viciações, desequilíbrio, né? Porque é o fruto das obsessões, na maioria. Mas nos casos de doentes mentais, que até tem aquela questão que Kardec traz no Livro dos Médiuns, que ele pergunta, por que você perturba o que ele chama lá de
Qual é o termo que ele usa do doente mental? Não é doente mental, mas é um doente mental. Depois eu me lembro aqui. Por que você perturba uma pessoa dessa, assim, com esse, né, com essa enfermidade, com esse problema? Aí o espírito diz para ele assim: se eu perturbar, se eu, se eu interferir, perturbar uma de mente sadia, vai me rejeitar. Esse não me rejeita. Olha só, são espíritos maus, lembra? Os obsessores são espíritos maus. Então, é que é longa que a resposta do Dr. Bezerra, que ele detalha muita coisa, mas ele mostra aqui que algumas vezes esses espíritos que trazem uma perturbação mental, eles o trazem por conta do que eles sofreram em outras existências, o comportamento dele que o desequilibrou e ele precisa, né? Ele vai reencarnar com essa limitação cerebral, que o Dr. Bezerra também muito bem estuda na obra A Loucura sob o Novo Prisma, quando ele traz toda uma explicação da loucura patológica, diferença, né? Da loucura patológica para a loucura obsessiva, para o desequilíbrio obsessivo. Então, meu amigo, procure o livro Recordações da Mediunidade. Lá no Complexo das Obsessões, você vai encontrar essa resposta muito bem ampliada para você. Né? Que nem todas as doenças mentais são frutos de obsessão. O que acontece é que com essa mente doente, né? sem controle sobre si mesmo, esses espíritos se aproveitam disso. Né? Por isso que o doente mental, não sei se é o termo que usa hoje, né? Mas ele deve estar sendo tratado espiritualmente, frequentar uma casa espírita, ter o culto cristão no lar, tudo isso vai ajudar a afastar desses espíritos, né? Desses encarnados, né, com esse problema, esses espíritos. Assim, até mesmo com a loucura senil. A loucura senil. Quando a minha mãe estava sofrendo a ação da loucura senil, a espiritualidade da nossa casa nos orientou de que sempre levássemos ela, mesmo ela não entendendo nada, que levássemos ela no centro espírita para tomar passe, porque na sua fragilidade se tornam presa desses espíritos, podem se tornar. Então, uma pessoa com esse problema, numa casa totalmente invigilante, totalmente perturbada pelos sadios, essa pobre criatura vai sofrer ação disso. Entendeu, amigo? Espero ter respondido. Só queria fazer um complementozinho, então, menina Abigail, não é indício seguro de suicida, não é indício seguro de obsessão, muitas vezes pode ser escolha por ter usado a grande inteligência para o mal. Cada caso é um caso. Não existe na doutrina espírita nada que seja uma regra. Isso é isso. Não existe. Cada caso é um caso. Existe uma regra geral que é a lei de causa e efeito. Você vai sempre ter que se organizar com a lei, dependendo do que você fez. Mas não tem essa coisa, foi suicida. Não tem isso. Não tem como a gente bater esse martelo. Tá bom, Abigail? A gente pode ir para outra, né, Rita? Sim, vamos lá. A outra pergunta é do Jeremias Barreto, do Centro de São Paulo, que o Jeremias pergunta o seguinte: uma função pouco explorada nos templos espíritas, que as reuniões para um planeta espiritual gigantesca. Essas reuniões podem ser transmitidas para o Hospital Maria de Nazaré e outras milhares de cidades espirituais espalhadas pelo planeta? Responde essa, eu já falei bastante. A gente está estudando exatamente a comunhão com o alto. A gente sabe que a plateia espiritual é muito maior que a plateia de encarnado em qualquer reunião séria. Então, na verdade, não é que seja transmitida simultâneo. Sempre há, como a gente está vendo agora, Jeremias, sempre há uma parcela muito maior de trabalhadores espirituais que estão ali vivendo aquele momento junto com a gente encarnado no centro. Então,
é uma coisa simultânea, é um trabalho conjunto, não é uma transmissão. Você pode até, os espíritos podem até levar espíritos de outros lugares, mas normalmente o que ocorre é conjunto. Eu também digo a você a mesma coisa que antes, a gente não tem como dizer que nunca transmita, não dá para dizer isso, porque cada momento é um momento, mas a gente está vendo que a reunião tem essa comunhão, essa parceria, graças a Deus, com o alto. Então, Rosângela, quanto mais... Pode falar, Rita, depois eu complemento. Essa transmissão, hoje, falando de uma forma mais moderna, é o híbrido. É o híbrido, que ao mesmo tempo que acontece ao mesmo tempo dentro da casa espírita e no plano espiritual. Porque toda essa orientação que o plano espiritual está nos passando para que a gente dê continuidade, o trabalho. Faça a nossa parte no processo, né? Faz parte de todo esse processo. Então, é o que a gente chama de trabalho híbrido hoje, né? Das nossas aulas híbridas, é o que acontece aí, Jeremias. Isso e a própria reunião pública transmitida via internet. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente não está encaminhando, todo o mundo inteiro vai poder assistir, tem gente de tudo quanto é lugar aqui assistindo. E também a espiritualidade toda nos sustentando e pegando todo esse material de estudo, aproveitando esse material de estudo, levando para os trabalhos que estão ocorrendo, com certeza, nesse mesmo instante, lá no Hospital Maria de Nazaré e todas as colônias necessárias para esse trabalho. Era isso. E aí, o Jeremias tem toda a razão quando ele está dizendo, na pergunta dele, que existe uma função pouco explorada nos templos espíritas. A casa espírita, o trabalhador de uma casa espírita, ele tem que saber que o trabalho que ele está realizando ali, aí entra a questão do nível de fluido, né, gente? Né? Olha, a gente não tem ideia dessa questão dos fluidos, né? Que vai, como diz no livro, no Evangelho, né? Os fluidos são o pensamento, o nosso pensamento de encarnado é conduzido pelo ar, né? No som. O som material é conduzido pelo ar. E tem limitação, porque o som que um rádio transmite não vai, né, do outro lado do mundo, mas do pensamento vai. Né? Então, o fluido cósmico universal, ele transmite ali, ó, né? A linguagem do mundo espiritual é a língua das imagens e dos símbolos, rápida como o pensamento. Eis porque nossos guias invisíveis servem-se de preferência de quadros simbólicos para prevenir-nos em sonho de um perigo, de um infortúnio, que é essa transmissão, né, que vai a longa distância. Mas voltando aqui na casa espírita, uma reunião numa casa espírita, ela não atende só aquelas cercanias ali, não. Vai a longa distância, né? Então, como diz Leopoldo Machado, o dever de uma casa espírita é acender a luz, primeiro passo, manter a luz acesa, segundo passo, e levar a luz adiante, segundo passo. Quando você está transmitindo uma palestra, né, você já está irradiando aí pelo fluido universal afora aquele pensamento, aqueles ensinamentos. Então, meu amigo, vai ao outro lado do mundo, entendeu? Não tenha dúvida disso. Aí outra coisa que eu vou me lembrar aqui, a gente começa a falar esse negócio, um monte de coisa na cabeça da gente, né? Deolindo Amorim, ele fala o seguinte, naquele livro O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Ele diz que é muito bom abrir-se casas espíritas. Quanto mais abrir casa espírita, mais o trabalho de Jesus vai ser divulgado, né? Mas vai se expandir. Infelizmente, porém, as pessoas muitas vezes abrem centro espírita através das dissidências, né? Não para expandir o trabalho do Cristo, mas para mostrar para o outro que sabe melhor. Aí encrenca tudo, né? Verdade. Mas, na verdade, Jeremias,
o quanto mais abrir a casa espírita séria, organizada, para irradiar os ensinamentos da doutrina espírita, é exatamente esse trabalho que vai ajudar nessa transformação do planeta, não tenha dúvida. Amália e Rosângela, me permitam, a Amália trouxe essa questão do expandir, me lembrou um dia que eu entrei lá no mercado que fica na frente do nosso centro espírita, e a menina do caixa falou assim, eu estava com o crachá ainda pendurado, ela falou assim, eu tenho tanto que agradecer a vocês, porque às vezes eu não posso ir lá porque não dá tempo de eu ir. Mas a senhora sabia que na hora que vocês começam o passe lá, a gente sente o passe aqui? A gente aqui sentado, trabalhando no caixa, a gente consegue sentir. E quando acaba porque a ela reunião... concentra, né? É, o pensamento. Ela concentra. mas ela falou isso, ela falou assim, quantas vezes eu chego aqui tão mal, aí eu digo, hoje é dia de reunião do centro. E ela fica prestando atenção, aí ela diz assim, começou a reunião, aí ela fica lá quietinha, quando dá, ela abre o celular e fica ouvindo. Quando não dá, aí ela disse que ela fica trabalhando, mas sentindo toda a vibração que está vindo de lá. Aí, quando acaba tudo, ela diz assim, parece que fechou a porta, assim, aí muda a ambiência, aí eu já sei. Acabou a reunião, mas eu estou melhor. É essa percepção aí que a gente costuma ter. E eu fiquei tão feliz quando ela falou isso, que eu falei, gente, olha a importância da seriedade do nosso trabalho. Foi como você falou anteriormente, não é só dar passe por dar passe. Eu estou ali, estico a mão, dou passe, acabou, já dei o passe. Não é máquina. Não é só isso, não é uma máquina, a coisa não é maquinal. Vamos lá para a próxima pergunta, que a gente já está, que o horário está com o relógio, não para, né? E a outra pergunta vem do Maranhão. É a nossa querida... É o nosso querido Adamastor, que ele mora em Corrente, Rosário, Maranhão. E o Adamastor pergunta o seguinte: o suicídio como cápsula de fuga extremamente equivocada, sendo liberada pelos governos, assim como aborto, pena de morte e a eutanásia, trazem a chancela de um grande atraso e rebeldia da humanidade da Terra contra a lei de Deus. Desobediência autêntica, é isso? Inferioridade, né? Planeta de prova e expiação, inferioridade da humanidade que não enxerga a continuidade da forma como a doutrina nos ensina. É o que está faltando. Daí Deus, imortalidade da alma, educação moral. Né? Isso. Então, exatamente. Inclusive, quem conseguiu, até pela web Estação da Luz, participar do encontro que foi realizado agora domingo próximo passado, nós tivemos no encontro das dependências, né, a ação, a obsessão como a doença do momento no mundo. É obsessão. Por que acontece a obsessão? Por causa dessa rebeldia do ser humano. Você vê que em nenhum momento se pensa em Deus, em nenhum momento se respeita, né? Ainda ontem, ouvindo dói no coração da gente. A gente, quando vai começando assim, a enxergar as coisas com a ótica espírita, né, com a doutrina espírita, a repórter, né, passando o tempo, né? Eu ligo a televisão lá na hora do repórter para ver a questão do tempo, né, como está o tempo. Aí a criatura, essa primavera está totalmente maluca, totalmente perturbada. Então, você vê a criatura quando expressa uma coisa dessa, ela não está tendo ideia de que ela está falando contra Deus. Ela está dizendo que Deus está perturbado, porque a natureza, né? A primavera é a natureza. A estação do ano, todas elas obedecem à lei de Deus. A lei de Deus, física e moral, são leis divinas. É a lei de Deus que comanda o universo, né? Então, quando a criatura fica aí reclamando, outro dia, né? Essa droga de velhice, então essas coisas, gente, vamos parar para refletir. Então, meu amigo, o que mais a gente ouve aí nessa sociedade? E por que chega às raias de liberar aborto, pena de morte, suicídio? Por conta desse desequilíbrio, que é por conta da rebeldia. Você tem toda a razão.
E precisamos orar muito, meus amigos, por nós, em primeiro lugar. Quem conhece tem que se educar, se autoeducar. Cada um de nós que nos autoeducarmos, já estamos ajudando nessa transformação, não tenham dúvida, né? Vamos modificar as nossas percepções e orar por todos esses nossos irmãos. E a Norma Pereira está dizendo aqui para você, Amália. Bom dia. É verdade, Amália. Raramente as pessoas pensam em Deus. E aí sai com essas Só falas. acusam. Assim, Só acusam. Onde está Deus? Por que Deus está deixando isso? Por que Deus está deixando aquilo? Né? Então, é a falta de Deus no coração das criaturas, com certeza. Na realidade, é o que tudo isso quer nos ensinar, né? E a gente não tem essa consciência. Por que tudo isso está acontecendo? Qual é o ensinamento para tudo isso? E a última pergunta está vindo lá é a Josefa Inácio, de Matozinho, Congonhas, Minas Gerais. E ela pergunta o seguinte: como realmente se efetiva a ajuda dos internos desencarnados e ex-internos reencarnados no Hospital Maria de Nazaré e em outros? Errou. Sem dúvida ser efetiva, não realmente ser efetiva, sem dúvida, não há como, diante de tudo isso que nós estamos estudando, que para nós é uma realidade material mesmo, não há como a gente duvidar. A gente pode não entender por desconhecer, como foi falado anteriormente sobre a resposta anterior, né? A pergunta anterior, que o homem, com a sua visão extremamente materialista, julga imediatamente. Uma coisa ali só estanque, não é. É um contexto, e esse trabalho da espiritualidade, ele não para. Ele acompanha aquele que desencarna, aquele que reencarna, todos nós somos acompanhados. Cada um com a sua ligação espiritual, com a colônia a qual está ligado, com a casa a qual está ligado, mas não tenha dúvida nenhuma desse auxílio, nenhuma. Então, e aí, minha querida, e a espiritualidade até já vê a criatura, já vê a criatura caminhando para esse estado, e tenta tudo para se aproximar, bota alguém no seu caminho, não é? A criatura não faz isso, pensa naquilo, né? Então, quantas palavras de força a criatura encontra, de esclarecimento, né? Mas a pessoa está tão surda, está tão envolvida na sua teimosia e rebeldia, na sua dor. Às vezes é pela dor, está tão doloroso, né? Que a criatura não consegue ouvir. Mas não é falta da ajuda da espiritualidade. Até porque, né, Amália, se você me permite, a ajuda é a causa do Cristo. O Cristo veio para nos ajudar. Né? Deus, não Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele está. Nem sempre a gente está com ele, né? Aí é que é o problema. Você vê, geralmente é assim, em vez de procurar buscar Deus, meu Pai, me socorre, me ajuda, a gente já fica, está me castigando, o Senhor está me castigando. Então, isso só pesa, né, no nosso cérebro fraco, frágil, doloroso, né? Então, é pensar para o alto, meu Pai, me ajuda, que com certeza você vai enxergar ajuda. Mas você tem que abrir essa mente, esse campo de percepção. Né? Por exemplo, doutor Ermo, tem uma afirmativa do doutor Ermo: o homem tem reclamado tanto, os homens têm reclamado e lamentado tanto, que tem impedido a ação dos espíritos benfeitores de ajudá-los mais efetivamente. Porque a gente cria uma barreira fluídica, não estamos aí estudando? O fluido, né? A barreira fluídica. Assim como você cria a luz que te eleva, você cria as paredes fluídicas negativas, densificada, e que impede você de enxergar do outro lado. Não é isso, meus amigos, meus irmãos. Né? Então, assim a gente vai. Agora está chegando. Eu acho também, Amália, que a gente até meio que respondendo essas perguntas, a gente acabou terminando o estudo, porque fala da posição, da nossa posição, da escolha de cada um, do preparo do médium. A gente falou sobre tudo isso, né?
sobre o papel dos encarnados no grupo mediúnico. A gente falou bastante sobre isso também. Então, eu acho que a gente acabou esgotando o assunto de hoje, né? A gente pode fechar aqui no meu coisa, aqui na página, não sei se está lá Qual é na a página página? 14, que é o Pensamento é Criador, uma fala de Leon Denis. Vamos Sim. fechar com esse aqui, o poder Sim. da fé. Quer que eu leia? Sim, pode ser. O pensamento é criador. Produz formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico, que é o nosso perispírito, é composto. Ele é composto de uma matéria sutil e o nosso pensamento criador imprime nele aquilo que ele traz, né? Isso está no Problema do Ser e do Destino, capítulo 24. O poder da fé tem ampliação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Então, aí está, isso está no Evangelho, capítulo 19, item 5, se quiserem reler, porque vale a pena para a gente aprender qual é o nosso poder da fé, né? Qual é o nossa capacidade, né? E ainda então, aí, isso. Ainda dá para ler isso aí, Rita, ou a gente pode fechar? A gente está esperando. Pode ler. Pode? Então, aí a gente tem aí essa coisa. Em Kardec, é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal, alcançado, confirmou no coração do homem. Porque é a luz do raciocínio, né? Que Kardec diz, a fé inquebrantável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Através de quê? Do conhecimento, do entendimento da lei, da lógica da lei, né? Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou, porque todos acionaram a vontade de querer. E a vontade de querer foi acionada no conhecimento, na percepção que eles tinham do poder do Cristo. Eles acreditavam naquele poder do Cristo. Eles tinham certeza, como a mulher hemorroísa, que tocando nas túnicas do Cristo, ela iria obter a cura, né? E ela já estava no momento, ela já tinha acertado com a lei. Então, aquele simples toque, né? Simples busca dela no fluido de Jesus, ela obteve a cura, mas porque ela quis, né? E para o Cristo, é a ausência de fé que ele censura docemente nos discípulos que temeram a tempestade e a morte. É ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático. Então, fechando aqui com a ideia que trouxe a pergunta sobre a perseguição dos espíritos sobre o planeta, né? Então, o que a gente precisa? Precisa da fé, da certeza de Deus, da certeza do Cristo, né? Para nós vencermos as obsessões, as perseguições espirituais, que a gente só vai vencer modificando a nós mesmos, né? Desenvolvendo a nossa fé, a nossa certeza de Deus e do seu amor sobre todos nós. É isso, né, Tavares? Então, a gente pode fechar para começar na página 15, né? Aliás, a gente fechou com a página 15. A gente pode pegar o grupo. Amália, a gente puxou o conteúdo, porque a gente falou de tudo. Eu acho que na próxima a gente pode trazer o outro. A gente vai para o seguinte, pode ser. Seremos nós ainda, né? Seremos nós. Então, nós. A gente vai para o 59. A gente pega Vamos pegar aí. 59. Sueli deixou material comigo. Vamos lá, Tavares, está contigo.
Oi, meninas, muito bom dia, que estudo lindo, divino e maravilhoso, principalmente esse finalzinho aí com relação a Jesus de Nazaré. Mas nós pedimos para entrar porque nós queremos oferecer uma nova parceria que vai surgir aí conosco, mas antes disso, eu queria chamar que amanhã nós temos o Espiritismo na Arte, com toda a turma aí, da Cleni, da Amália, da própria Rita, da Denise, a Alzenita, a Cibélia, a Helena que está viajando e a Lina, que é um programa ligado ao CELD, também na sexta-feira, amanhã é 6h30 da manhã, bem cedinho, né? O programa Espiritismo na Arte. Na sexta-feira, também cedinho, 6h30, nós temos o estudo sobre as casas espíritas com Jesus e com Kardec, também às 6h30, aí com a Rosângela, com a Amália, a Hilda e da Europa e também a Lu. E logo em seguida, 8h30, o estudo sobre o livro dos Espíritos, né, com a Fátima, a Sueli, o Netinho e o Paulo. E também eu não posso esquecer, né, Rô? No sábado, 19 horas, o estudo sobre a Revista Espírita. Vai focalizar o primeiro artigo de abril, o período psicológico. Hoje à noite nós estreamos uma parceria com com o canal O Semeador de Cabo Frio, do amigo Valnei. Ele vai transmitir alguns programas aqui conosco a partir de hoje. Então, é mais um parceiro. E aí, a novidade que nós estamos trazendo é que o lar de Frei Luiz, certo? Ele vai estar, que é lá em Taquara, no Rio de Janeiro. Nós estaremos no dia 25/11, numa sexta-feira, 8h30 ou 20h30, com a Marisa Moreira Mendes, uma das trabalhadoras lá do Frei, outros trabalhadores também, vão falar sobre a vida e a obra, não só da estrutura física do Frei Luiz, mas como também do Frei Luiz, dos seus fundadores, enfim, tudo que envolve aí o Lar Frei Luiz. E, na primeira semana de dezembro, vai estrear um programa sobre o Lar Frei Luiz. Estamos apenas verificando se será na segunda de manhã, na terça de manhã, ou na sexta-feira à noite. Então, estamos aí já nesse trabalho final e já podemos dar como prego batido e ponta virada mais um parceiro aqui da Web Rádio Estação da Luz, que é o Frei Luiz, aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa programação dentro desse maravilhoso programa de vocês sobre o livro Memórias de um Suicida. Muito obrigado, sucesso, Luiz e Cláudio. Nós que agradecemos, né? A gente que agradece essa oportunidade. E a gente agradece as 31 pessoas que estiveram conosco hoje nessa manhã. Foi valiosíssima a presença de todos vocês para esse estudo, não é mesmo, Amália? Faça prece para nós, Rita, por favor. Então vamos lá, vamos unir aí então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com muita gratidão em nossos corações. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer pela oportunidade dessa manhã de estarmos estudando um pouco mais o livro Memórias do Suicida com a doutrina dos Espíritos, com todo esse entendimento, Senhor, que o Senhor nos traz através desse livro que nos apresenta a vida e a vida em abundância. Com todo esse estudo, possamos compreender cada vez mais a necessidade de estarmos estudando, trabalhando os nossos melhores pensamentos e sentimentos e nos preparando para o trabalho mediúnico, como foi o foco de todo esse estudo dessa manhã. Que possamos, Senhor, muito agradecidos por essa oportunidade, nos despedir, dizendo sempre: fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.